Bom dia! Boa terça-feira! Chegando por aqui o nosso encontro, né? O nosso Geração Saúde, todos os dias, aqui pela telinha da Super TV. Boa terça-feira para você que já está acompanhando desde o nosso Café com Notícias, lá pela Rádio Difusora, aqui com a Super TV. Depois de Bianca Costa, com o seu Cheguei Chegando, sempre ótimas pautas. Por aqui agora, eu e você juntinhos no nosso programa Geração Saúde, levando sempre esse conteúdo, essa informação de saúde para você, nosso telespectador aqui da Super TV, que assiste a gente no canal 14.1, lá na TV aberta. Se for assinante BrisaNet, vai acompanhar nossa programação no canal 173, tá certo? E pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, estamos por lá também. Você pode seguir o nosso Instagram, @SuperTVHD, pode também curtir a nossa página oficial no Facebook, onde você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Já estamos ao vivo pelo Facebook, a apresentadora tá meio gripada, mas vai dar certo. Acompanha a gente pelo Facebook também, gente, tem o nosso canal no YouTube, viu? E eu quero dizer pra vocês que é só vai lá no YouTube e bota assim, Super TV Mossoró. Você vai encontrar o nosso canal, se inscreve, como vocês já sabem, ativa aquele sininho e sempre que tiver um videozinho novo você recebe uma notificação e fica por dentro da nossa programação também no YouTube. Perdeu alguma matéria do TS News? Tá lá tudo pra você, todas as matérias do Ramon Nobre, da Solange Santos, completinhas do nosso jornalismo e todos os programas de entretenimento aqui da Super TV. Então, se inscreve também no nosso canal do YouTube pra você aproveitar também a nossa programação lá pelo YouTube, tá certo? Gente, terça-feira, comecinho de semana, hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Já não é segredo, que eu adoro quando ela vem aqui. Hoje nós recebemos mais uma vez Isabelle Paulini, que é psicóloga e sexóloga. Veio hoje trazer um novo projeto, tá certo? Contar pra gente novidades para 2020. Isabelle, bom dia. Eita, novidades. Bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E mais ainda hoje pra gente estar falando um pouquinho desse projeto pro pessoal de casa. Novidades, minha gente. Novidades por aí. Isabelle, que trabalha esse tema já há um tempinho, que é parceira nossa, sempre vem aqui esclarecer esses temas ligados à sexualidade. E hoje, Isabelle vai contar pra gente uma novidade, um projeto, né, Isabelle? Isso. Que vem aí agora pra esse ano. Isabelle, vamos logo dizendo como é o nome do projeto, como é que vai ser, como é que você pensou? O nome do nosso projeto é Sexualidade Fora da Caixinha. Um novo jeito Adorei de pensar. E aí, por que eu falo assim? Quando eu chego assim pra você, eu falo assim, ai, Carla, pensa fora da caixinha. O que é que você deduz disso? Fora da caixinha é uma coisa diferente. Sai desse quadrado. Isso, desse conforto que a gente sempre pensa, exatamente. Isso. Adorei o nome. Então, o Sexualidade Fora da Caixinha é justamente isso. Por quê? Por que eu tive a necessidade de fazer esse projeto e a gente tá dissipando ele pela cidade, aqui, pela mídia, a escrita, a falada? Por quê? A gente sempre vê a dificuldade que nós temos em falar sobre sexo, em falar sobre sexualidade. Tanto que até o nome do projeto tem que ser muito bem pensado. Porque eu tinha dito, vamos colocar sexo fora da caixinha. Opa, sexo pega uma coisa muito pesada. Sexo, a pessoa vai imaginar uma relação sexual tal. E não, Então vamos colocar sexualidade, que a gente sabe que sexualidade abrange o sexo, a sexualidade, o ser humano, todos nós, amor, sentimento, relação, traição. Vamos colocar aqui. E aí, o Sexualidade Fora da Caixinha, um novo jeito de pensar, vem pra quê? Eu digo muito que as pessoas precisam saber das coisas para elas poderem se libertar. Então, sexualidade fora da caixinha é um saber, ou seja, nós estaremos levando para as pessoas um conhecimento, que esse conhecimento vai estar fazendo com que essas pessoas se libertem. Por exemplo, por que é instituído pra gente que o sexo ele é errado, ele é feio, ele dói, ele sangra, ele machuca? Né? Porque aí nós tivemos nossas mães, as nossas mães tiveram as mães delas, né? Nossos avós. Nossos avós tiveram nossos bisavós, que veio trazendo para elas um tipo de sexualidade. A minha bisavó aprendeu de um jeito. A minha bisavó aprendeu do jeito que passou para minha avó. A minha avó aprendeu do jeito que passou para minha mãe. A minha mãe aprendeu daquele jeito que passou para mim. E eu estou aprendendo, juntamente com todos, de um jeito para poder passar para a nova geração. Para minha filha e para as outras gerações que vêm aí. Eu digo que eu tenho uma sorte de poder estar podendo divulgar isso, ser a facilitadora desse assunto, desse tema para a população. Então, eu faço palestras nas escolas, encontros, e aí a gente está levando esse tema, que é justamente para que as pessoas entendam que o saber liberta. E aí aquela velha coisa assim, por que a primeira vez da menina
ela é dolorida? Por que que dói? Por que que sangra? Por que que não é bom? E aí, é aquela velha situação que a gente escuta. A mãe chega pra filha e fala assim, olha, a sua primeira vez vai doer, vai sangrar, o cara só chega perto de você porque ele vai querer isso, e depois disso, todos os outros homens que chegar perto de você vai querer isso. Ponto. É dito isso. Aí pro menino é como? Bora, meu filho, pegue uma, pegue duas, pegue quantas? O pai já começa a levar para os lugares, né? Pra incentivar o sexo e tudo. Já começa assim o menino, e a menina é muito repressora. Então, a primeira vez da menina, como é que é? Se ninguém sabe, ou se nem todo mundo sabe, mas é importante saber que na hora da relação sexual você precisa estar o quê? Tranquila, relaxada, gostando do clima, para que você possa lubrificar, para que seja bom a sua relação. Mas o que é que acontece na primeira vez? Você vai totalmente contrário, travada, dura, meu Deus, vai doer, aquele que a minha avó falou, minha mãe falou, minha tia, minhas amigas, e aí você trava. No momento, você não sente nada. Na hora da penetração, obviamente que vai doer, porque você está com a musculatura toda contraída, vai doer. Às vezes o sangrar não é nem pelo rompimento do ímen, aquela história que o povo tem, é um paredão ali que se romper, sangra rios de sangue. Não é assim, né? Mas aí tem na cabeça ainda essa cultura. Então, por que que sangra e por que que dói? Porque você trava, vai entrando para penetrar e vai machucando? Claro que vai. São raras as mães, e aí eu não culpo também elas, porque eu sei que é muito delicado isso, conversar com o filho ou com a filha, mas precisa ter essa conversa, tem que ter uma idade relativamente adequada para a menina, para ela saber o que ela está fazendo, que ela tem que relaxar, que ela tem que aproveitar. Por quê? Porque eu não teria tantas mulheres hoje no meu consultório falando do quanto elas não são satisfeitas sexualmente. O quanto o sexo é ruim, o quanto o sexo é sem graça, o quanto... eu não sei por que vocês falam tanto disso, porque isso é um saco. E não é, porque o sexo é prazeroso, o sexo é bom pra saúde, pra pele, pra cabelo, pra vida. Sabe aquela história assim, mulher mal-humorada é porque não amou hoje. Gente, é isso mesmo. Tá? Então, assim, a gente tira uma brincadeira, mas é um fato bem verdadeiro. Tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade aí. Então... E eu faço, por que eu senti também a necessidade desse projeto? Eu atendo muito adolescente menino também. E aí chegam com 17, 18, 19 anos e a minha primeira pergunta, né, na própria anamnese é sobre a virgindade. E aí, não sou virgem, ou sou virgem ou não sou, mas virgem e tal. E aí eu pergunto como foi a primeira relação e tal, e todos é muito igual. Quando você terminou a relação, foi prazerosa pra você? Foi massa. E pra menina? Não sei. Não sei? Não sei. Tipo, eu fui lá e fiz o meu trabalho. Se ela gostou, não sei. Então, entendi. O que é instituído para os meninos? Vai lá, penetra, goza e a gente? E a menina? E a mulher? E você que tem sua filha que está iniciando a vida sexual, você não quer que ela seja bem tratada na cama? A mãe e o pai do menino, a avó, quem cria, sei lá, não quer que ele se dê bem num relacionamento? Então, a primeira coisa que quando eu pergunto isso que eu escuto, tu perguntou para ela se foi bom? Não, eu tenho que perguntar, isso faz a diferença, cara. Pergunta se foi bom, se ela gostou, se da próxima vez pode ser melhor e tal. Então, essa educação eles também não têm. Entende que tem que ser o cara, o varão mesmo, ir lá, fazer, ser bom, ser gostoso pra ele. E ela que se vire, que dê seus pinotes. Então, as meninas já têm pouca educação sexual dentro de casa. Os meninos têm a educação de que ele tem que ser o cara. E aí, como é que fica as mulheres nessa situação? Fantástico o projeto, a ideia é muito bacana, porque a Isabelle, ela vem defendendo essa bandeira já há um tempinho, nas palestras, sempre que é convidada aqui para programas de TV, de rádio, enfim, está sempre disseminando essa ideia. Isabelle, eu já quero lhe parabenizar desde já, porque o projeto tem tudo para ser muito bom, para dar muito certo, acabar e quebrar com esses tabus, com essa conversa que não pode falar sobre sexualidade, que é proibido, que é errado, é justamente para quebrar esse histórico que vem lá de trás, que a Isabelle propõe esse projeto para levar informação realmente, para quebrar esses paradigmas, né? E principalmente a mulher, que é quem mais sofre com esse preconceito, com tudo isso. Isabelle, como é que você pensou em desenvolver esse projeto? Quem vai ser esse público realmente? São esses adolescentes que precisam realmente de mais informação? Isso. Na realidade, o ano passado eu fiz que foi Sextima, com as mulheres, né? Mulheres de seus 35, 40, 50 anos. Naquela idade, né? Que estava com autoestima em relação à sexualidade muito baixa. Então, a gente fez
o ano 2018 e 2019, então foi através de palestras. Eu faço palestras em instituições, em empresas. Eu faço palestra com um grupo de mulheres que elas se reúnem. Inclusive tem uma agora quinta-feira, tem mais duas na segunda-feira. Coisa boa. Então, foi o Sex Time. Agora esse projeto também está sendo desse mesmo modo. É o modo que eu encontro em atingir essa população. Né? Eu não posso ir num canto e começar lá, tá falando, mas essas pessoas vão disseminando isso. Sim. E vão mudando, né? E vão mudando até mesmo a sua educação dentro de casa. Porque quando eu pego essas mulheres, elas levam para dentro de casa. Quando eu pego esses adolescentes, eles levam para dentro de casa. Se eles não levam para conversar em casa, mas eles conversam nas suas rodas de amigos, eles tiram dúvidas uns com os outros, eles realmente me procuram para procurar saber o que é isso que eu estou falando, né? E aí é esse saber que liberta mesmo. Verdade. Eu sei, e depois que eu sei que o que eu estou fazendo não é errado, não é pecado, eu tenho que fazer, eu consigo me libertar. Quando eu sei que falar sobre sexualidade e sexo não é errado, não é vergonhoso, eu me liberto. Quando eu sei que ensinar uma adolescente a lavar o seu pênis é um saber que vai libertá-lo, evitar de uma doença sexualmente transmissível, evitar de um câncer. Quando eu posso falar isso e ele entende como sendo positivo e tipo, nossa, ela está ensinando isso porque eu preciso saber e eu não sei. Quantas mães não ensinam desde criança? Não ensinam mesmo. A criança, quando vai ao banheiro, puxar lá aquele corinho que eu falo muito, limpar, porque tem uma cerinha chamada esmegma que tem que limpar. Aquilo que não é limpado pode causar futuramente um câncer de pênis. Quantos homens não são mutilados na sua fase adulta pelo simples fato de não saber limpar o seu órgão sexual? Então, isso é um saber que liberta. Eu fico sabendo e eu liberto. Exatamente. Eu consigo ter um acesso maior às pessoas porque eu consigo atingir, falar a linguagem deles. Às vezes as pessoas perguntam assim... Verdade. Isabelle, tu fala assim de boa, de boa, de boa. Tem algumas coisas que eu tenho vergonha em falar porque eu sei que meio que choca, né? Mas eu digo, mas eu tenho que falar. Porque se eu me chocar, como é que eu vou conseguir estar transmitindo aquilo que eu quero? Não é que a palavra me choque, é que eu sei que vai chocar o outro. Como eu já sei, eu vou falar. E aí eu tento falar de um jeito mais lúdico possível para que não tenha um impacto maior nas pessoas e que ela entenda que é normal. E eu acho que é justamente... Tá aí o segredo, essa linguagem que você leva, essa maneira lúdica e de brincadeira, mas falando muito sério, para que se atinja realmente o maior número de pessoas e principalmente que as pessoas entendam o que você está passando. Porque quando se usa realmente muitos termos muito técnicos, muito específicos, possa ser que as pessoas saiam até com menos informadas do que chegaram. Então esse jeito que a Isabelle tem de levar a conversa mais tranquila, mais leve possível, vai fazer com que realmente esses paradigmas sejam quebrados. Eu vou para o intervalo, é bem rapidinho, você aproveita, vem aqui no nosso Facebook, deixa uma perguntinha para a Isabelle, interage junto com a gente, que depois do intervalo a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Voltamos aqui com o nosso Geração Saúde. Nossa convidada de hoje, Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, falando aqui um pouquinho sobre o novo projeto que a Isabelle está propondo aqui para Mossoró. E quem se interessar, desde já é só entrar em contato com a Isabelle, que já tem muitas ideias, já tem muita coisa aqui sendo planejada para desenvolver esse projeto. Isabelle, uma coisa que você falou me chamou muita atenção. A informação realmente liberta. Quando a pessoa sabe, começa a conhecer, realmente a vida é transformada. Quantos casais, quantas pessoas têm problemas em relação à sexualidade, às vezes coisas tão simples, e pelo fato de não ter informação, passam a vida inteira sofrendo, passando situações complicadas, que você vê isso constantemente no consultório. E não é só situações complicadas, são situações mesmo de dor, de sofrimento, que levam um relacionamento ao fim. E eu digo qualquer forma de relacionamento, casais homos, casais héteros, porque existem muitos. E todos eles são oriundos justamente da falta de informação, do tabu, do preconceito, da religião ali arraigada, que a gente não está aqui para falar né, de religião nenhuma, se é certo, se é errado. A gente está falando que uma coisa é religião, outra coisa é a nossa vida sexual ativa, né, ou não tão ativa, mas que precisa quando você decide viver com alguém. Né? E aí muitos casais no meu consultório chegam com queixas que são tão simples e vocês não sabem o quanto é gratificante, mas eu acho que quem trabalha
com tudo que pode ajudar o próximo, tem essa sensação. O quanto é gratificante você poder falar e a pessoa olhar e dizer assim, é mesmo? É só isso? Se eu fizer, dá certo? Ou aí você chega uma mulher que chega no seu consultório e diz assim, eu sou sexuada, viu? Porque assexuada é a palavra do momento. Eu sou sexuada, eu não tenho vontade de ter relação sexual. E aí quando você começa a falar e manda os exercícios e leva pra casa e volta a dizer, ei, a sexuada não sou eu, não. É alguma coisa com o meu marido, ou então, é alguma coisa que eu tô passando socialmente, porque o social interfere muito nas questões sexuais, principalmente com as mulheres, homem não tanto. O homem consegue desvincular ali o problema, o prejuízo, uma coisa, a mulher não. A mulher leva mesmo pra hora da cama. Tá lá namorando, eita, eu esqueci de levar o lanche do menino pra escola. Como assim você consegue lembrar disso nessa hora? Consegue, e isso é broxante, né? Mas eu tenho muito dessas mulheres dizendo, não sou eu não. Olha, depois eu comecei a fazer isso que você disse, deu certo. Eu comecei, olha, eu sou sexualmente ativa, eu aprendi que eu gosto, ou eu reaprendi que eu gosto do sexo, enfim. Mas isso por uma falta de informação. Por uma falta de ajuda, né? Pela própria vergonha, porque não é só falta de ajuda, que muitas pessoas têm para ajudar. A própria ginecologista, nós sexólogos, o urologista, o proctologista, eles estão ali para ajudar sim. Mas às vezes a vergonha é muito grande. Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar isso aí? Mas isso é coisa minha, né? É uma intimidade minha. Eu vou chegar para falar para alguém? Vai, gente. Porque nós que somos profissionais, a gente estudou para isso. Para estar ajudando vocês. Se eu tenho um conhecimento e eu deixei ele lá dentro da minha gaveta, que tipo de profissional sou eu? Às vezes tem estudantes de psicologia que chegam para mim e falam assim, eu tô querendo seguir a sua área. Vamos ser concorrentes. Gente, não existe isso. Eu digo, pois eu quero muitas e muitas e muitas concorrentes. Porque às vezes eu quero fazer um evento e eu não tenho força, porque só sou eu. Em Mossoró, para poder estar levando. Então, se eu tenho várias pessoas que defendem a mesma bandeira, várias pessoas que vão estar aqui, porque Mossoró é imenso, Natal é imenso, Fortaleza é imenso, vem várias pessoas de fora também para se tratar com a gente dos interiores. Então, tem campo para todo mundo. Eu quero mais que essas pessoas aprendam e saiam falando sobre sexo, sexualidade e ajudando as pessoas, assim como eu faço. Não existe concorrência, não existe. Aonde eu vejo curso de capacitação, aonde eu vejo especialização, eu estou sempre postando para as pessoas irem atrás. Infelizmente, não é uma coisa tão acessível. Não é, mas vale a pena investir porque a gente tem um retorno, porque tem uma população que demanda essa necessidade. Público, né? Deveria ter mais, porque a gente sabe que existem mais pessoas nessas condições, mas a vergonha é um empecilho muito grande. E eu acho que, como você já falou, um dos motivos que lhe motivou a fazer e a pensar esse projeto é justamente isso. A gente precisa falar, porque não é uma questão só de intimidade, uma coisa, como você falou, que a maioria diz é só minha. É saúde. Isso. Tem a ver com a sua qualidade de vida, com o seu dia a dia, com o seu parceiro que você escolheu aí para viver toda a sua vida. Com toda a sua vida, com o seu parceiro, com filhos, com o trabalho. Exatamente. E pensar fora da caixinha, pensar diferente, acabar com esse preconceito, com essa vergonha, com esse tabu de perguntar, de querer saber, de conhecer, né? Acabar com essa história que uma fez uma pergunta, aí tá ali aquele grupinho rindo porque aquela pessoa fez aquela pergunta. Gente, é informação. É isso. Certo? E quanto mais informação, melhor. Isabelle é uma excelente profissional. Ela tá aqui falando desse tema, os olhos chegam a brilhar, só falta sair da caixa, porque ela se sente feliz em poder passar esse tipo de informação, em levar esse conteúdo que realmente vai fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas e, como a gente já vem dizendo, Isabelle, principalmente das mulheres, porque a gente sabe que a situação em relação à mulher é muito complicada. Isso. O machismo, é muito grande, cultura toda que existe em torno da mulher é difícil. Eu tô falando tudo isso porque nesse final de semana nós tivemos aqui no estado, sábado e domingo, 3 casos de feminicídio. Mulheres que foram mortas pelo motivo de que os companheiros não aceitaram o fim do relacionamento. Isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, porque as mulheres vêm sofrendo com isso, não é de hoje. E a forma com que essas mulheres foram mortas chama muita atenção. Uma foi morta machadada, gente, a facadas. Outra dentro de um motel, outra na própria casa. Sabe, é muita violência contra a mulher. E às vezes, tudo isso é porque a mulher não tem nem também informação em relação à sexualidade, a relacionamento abusivo. E tudo isso tem a ver com o que Isabelle vai propor nesse projeto. E falando em relacionamento abusivo, é muito interessante isso seu. Às vezes as pessoas não sabem o que é relacionamento abusivo. Eu tive uma paciente um deles que falou assim, doutora, eu usar uma roupa e a minha filha falar assim pra mim, se você for com essa roupa, eu vou falar pro meu pai. Meu Deus. É um relacionamento abusivo. Aí eu disse, ela escuta o seu parceiro reclamando. Ela disse, escuta.
Aí eu disse, então a própria criança, ela já está entrando num ciclo de eu também posso ter um relacionamento abusivo. Né? De assim, eu vou ter um relacionamento que se ele castrar, né? A palavra é essa mesmo, minha roupa, a minha fala, eu vou estar nesse relacionamento, é abusivo, mas eu não vou entender como abusivo, porque minha mãe passou por isso, né? Então, assim, e aí eu disse, o que é que você respondeu para sua filha? Ela disse, não, eu fui lá e tirei. Contribuiu. Né? Então, assim, mas porque não sabe. E, gente, isso não são pessoas com pouca cultura, não. Lógico que tem isso, porque quanto menos cultura, óbvio, já significa que é menos informação. Mas isso são em todas as classes, em todas as camadas. Verdade. Eu atendo de tudo no meu consultório, eu não tenho restrição. E as dúvidas são as mesmas. Os adolescentes que muito dizem que sabem, também não sabem nada. Não sabem nada como é, sabem falar muito, tem muita goga, mas não sabe como é que é. Às vezes são cada pergunta que dá vontade de dizer assim, tem certeza que você não sabe? Eu sei que eles não sabem. Mas e quando vem com a pergunta, eu disse, nossa, né, querem ser tanta coisa, falar muito, fazer muito, mas ali, na como é que é mesmo, não sabem. E eles perguntam muito, eles têm uma necessidade muito grande disso. Né? É verdade. Então a gente precisa fazer como a Isabelle está propondo, né? Pensar realmente fora da caixinha. Isabelle, e aí, contatos, como é que vai ser desenvolvido esse projeto? Como é que você pensa em levar tudo isso aqui para Mossoró e até para mais longe também? Aonde chamarem, nós estamos indo, tá? Vamos falar. Onde precisar, a Isabelle está lá. Mas, início, a gente está com as palestras, né? Nossa divulgação na TV, porque quando a gente vem para aqui para falar sobre sexo e sexualidade, nós estamos fazendo as pessoas pensarem fora da caixinha. Então isso já é uma ajuda, né? Quando eu vou para rádio, para jornal, para TV, e a gente fala sobre isso, sobre as disfunções sexuais, sobre as necessidades, sobre traição, sobre afeto, sobre amor, sobre não amor, né? Então tudo isso é sexualidade fora da caixinha. Então isso já é um trabalho que nós vamos fazendo, faço no consultório também, e estou aberta a qualquer tipo de proposta que seja bem coerente com o nosso trabalho. Exatamente. Contatos aí pelo Instagram, telefone também. O telefone para contato é 99950 8288, 99950-8288. O meu Instagram é Isabelle Psi, é Isabelle com Z, 2 L's e Y. Isso. Psi de psicóloga, PSI. Então, Isabelle Psi. E aí lá no meu Instagram, ele tá falando também muitas coisas do sexualidade fora da caixinha. Várias coisas. Tem coisas que às vezes as pessoas vão lá e mulher, você é ótimo, porque eu falo do tamanho do pênis, do tamanho da vagina, do que tem que fazer, do que não tem, como é. E aí a gente tá lá dando algumas dicas, né, para vocês também estarem pensando fora da caixinha. Exatamente. Essa é a proposta da Isabelle. A partir de agora, a gente vai disponibilizar o telefone também nas nossas redes sociais para você entrar em contato. Fala no direct do Instagram também. Gabriel vai conversar com você e com a Isabelle também, para a gente poder desenvolver a partir de agora esse projeto. Mais uma vez, parabéns Muito pela obrigada. ideia. É super, hiper válido falar sobre esse tema, levar esse tipo de informação, porque, como a gente já falou aqui, realmente o público é bastante carente de informação em relação a tudo isso que tem a ver diretamente com a nossa vida, tá certo? Ficamos por aqui, Isabelle, muito obrigada. Muito obrigada a você pela oportunidade. Mais uma vez aqui nesse super bate-papo do nosso Geração Saúde, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Quero fazer um convite a você para ficar ligadinho no nosso programa amanhã. Nós vamos receber uma pessoa da Secretaria Municipal de Saúde, uma técnica da Secretaria Municipal de Saúde, vem falar aqui no nosso programa das ações da Prefeitura em relação à prevenção do coronavírus. Está todo mundo assustado, mas a Secretaria de Saúde aqui já está se preparando para um possível caso. Lembrando que nós não temos casos confirmados aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas vamos falar um pouquinho do que a cidade já vem se preparando. E outra preocupação também da Secretaria em questão das arboviroses, que vem, nos acometem todos os anos, zika, chikungunya, dengue, que já tem mais de 400 casos aqui no estado. Então amanhã a gente bate um super papo em relação a esse tema. Eu espero você ao vivo, 10h15 aqui na telinha da Super TV.